Lobisomem, esse filme é interessante, vale a pena ver nos cinemas, pela sua ambientação, pela sua atuação. Se você quer saber a minha opinião com mais detalhes, fique nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, então dá um like. Então, bora pro vídeo. A lua está cheia e o terror está solta. Lobisomem, a mais recente criação da Blumhouse, do diretor e roteirista Lat Walnen. Conhecido por seus trabalhos em Homem Invisível, nesse arrebentador conto de horror, o homem deve lutar para proteger a si mesmo e a sua família, quando eles se tornam alvos desse lobisomem mortal. À medida que a lua cheia ilumina a noite, o grupo de perseguidos, aterrorizados e assombrado por uma criatura que personifica os seus piores pesadelos. Um personagem tão icônico que é o lobisomem, obviamente já tivemos vários filmes dele. Algumas são bem interessantes, algumas são bem próximos à primeira versão do lobisomem, e a outra, o diretor quer fazer uma coisa bem diferente do lobisomem e fica muito estranho. E acaba que o que era para ser interessante acaba sendo, não vai dar estranheza. Porém, eu acho que assim, a versão definitiva, assim, sem dúvidas, é a versão de 2010 do Benicio del Toro. Principalmente do lobisomem, que tá uma versão visceral, uma coisa muito interessante mesmo. E essa é uma versão do lobisomem que eu curto pra caramba mesmo. Porém, essa versão nova do lobisomem, que realmente eu tava com uma alta expectativa, porque o diretor que fez o Homem Invisível, tudo bem que o personagem não está nada igual, mas a motivação é legal, que você mistura a realidade de um abuso e ao mesmo tempo você tem algo de uma ficção, um invisível, então ficou muito legal a história. E eu, quando ele anunciou que faria o lobisomem, falei, caraca, ele vai ter esses elementos de algo real e algo misturado com ficção, mas não ficou tão legal assim. Eu acho legal que o filme tem essa mistura de transformação o filme inteiro, até chegar ao final ele transformar por inteiro, mas não ficou tão legal. As motivações dos personagens secundários, né, a filha e a esposa, né, o Blake, que é o personagem principal, não tem aquela motivação tão legal assim. A motivação para ele também estar na floresta, então o filme é muito raso, sabe, as motivações. Então é um filme que poderia ser tão interessante, mas deixou a desejar. Sabe, um filme que tem por volta de 1h43, para você ver a transformação dele, e cada momento é a unha perdendo, a maxilar se transformando, né? Cada momento, a audição, que eu acho que é o momento mais surpreendente, que ele não escuta o que ela tá falando, e ao mesmo tempo ela não entende o que tá falando. Então é muito legal, tem os momentos que tem grande potencial de ser um filme legal, mas, em modo geral, é uma catástrofe grandiosa esse filme, né? Então, eu acho que o lobisomem, que é um personagem tão interessante, fez um filme meleca demais. Ainda mais que esse foi um diretor que queria mudar um pouco essa ideia do lobisomem, ter aquele visual clássico que a gente já conhece, queria fazer uma visão de um personagem muito mais, digamos, monstro, tipo um alienígena, do que realmente um lobisomem, não tem aquela juba, não tem nada disso. Então perde a essência do que é um lobisomem, pelo menos na minha opinião. O momento que é para ter uma tensão, não tem. Então o filme que era para ter tensão, não tem. O momento que para você ter aquele suspense, não tem. Sabe, o filme não é um terror. O filme não tem jumpscares. Sabe, para mim, poderia ser até interessante. Não é, é descartável. Dá pra perceber que o filme queria ter aquele elemento de terror, tomar sustos, mas não foi bem executado. Então acho que, na minha interpretação, foi mais suspense psicológico do que aquele terror clássico do que a gente já conhece nessas maiorias de filmes de terror padrões. Porém, se você viu Nosferatu, você sabe que é um filme com uma boa ambientação, mas não é um filme focado de um terror, focado naquele jumpscare, mas sim no suspense psicológico. Então, o lobisomem, a ideia era realmente ter um terror, mas a minha interpretação do que eu senti foi mais suspense psicológico, que nesse momento foi bem executado, mas a história como se não foi muito interessante. Derrapou muito, demora para acontecer as coisas, então tem um ritmo muito lento. O orçamento do Lobisomem custou 6 milhões de dólares. Já estava esperando que não seria um valor tão alto, porque quanto menos cenários, tem a tendência de não ser tão caro. Isso aconteceu com o Lobisomem. Realmente, acredito que teve esse valor de 6 milhões, uma porcentagem, acredito que foi pela maquiagem do lobisomem. Mesmo que eu não gostei da finalização do lobisomem pela sua transformação por completo, gostei da maquiagem ao decorrer da sua transformação, pela fisionomia, pelos seus dedos. Acho que isso foi legal e tem uns toques de violência brutais
que isso eu não esperava para um filme do lobisomem, pelo menos não desse filme. Então, acho que tem uns elementos legais e, obviamente, eu acho que não ia ser um valor tão caro porque não teve tantas locações para esse filme. Só uma comparação, o filme do Homem Invisível, do mesmo diretor, custou 7 milhões de dólares. E realmente esse filme tem bastante cenários reais, e isso acaba abaixando o valor, então acaba não encarecendo tanto. É mais os efeitos do Homem Invisível e etc. Eu vi pessoas se reclamarem que o filme é muito escuro, não dá para enxergar o que está acontecendo. Realmente, está numa floresta, numa casa isolada, com poucos pontos de luz, então isso cria uma tensão. Imagina uma casa totalmente iluminada, isso ia perder a atenção do filme, mas infelizmente o filme não consegue trabalhar com a sua atenção. Pelo menos eu não fiquei tenso, algo que poderia ser interessante, mas deixou a desejar nesse ponto. Então, para mim, realmente, a ideia de ser escuro, em alguns momentos você não conseguir enxergar os atores, isso é um ponto positivo. Espero que vocês curtiram minha crítica do filme Lobisomem. Antes de qualquer coisa, inscreve no meu canal, ativa o sininho, então dá um like. Então, falou e fui!